Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, a minha saudação de paz e alegria. Olá, tudo bem? É hora do programa Ponto de Encontro, o programa com notícias, com informações e que traz os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. Sim, semanalmente nós estamos juntos nesse horário aqui pela TV Canção Nova, sempre apresentando para vocês os principais acontecimentos, enfim, o que movimenta a vida na nossa Diocese de Caxias do Sul, nas comunidades, nas paróquias, os diversos serviços que pulsam dentro da nossa Igreja Católica. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai destacar, entre outros assuntos, a Igreja no estado do Rio Grande do Sul realizou nos últimos dias 10 e 11 de junho a Assembleia da Ação Evangelizadora. O momento contou com a participação de todos os bispos gaúchos, dos coordenadores diocesanos de pastorais nas dioceses e ainda também dos representantes das congregações religiosas que fazem parte, que integram a nossa igreja aqui no estado do Rio Grande do Sul. Antes desta assembleia, o programa Ponto de Encontro conversou com o presidente do Regional Sul 3 da CNBB, o bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon. Dom José vai nos colocar os assuntos que estiveram na pauta, então, desta Assembleia da Ação Evangelizadora da Igreja Católica no estado do Rio Grande do Sul. Ele frisa muito o olhar para a caminhada que foi cumprida e também o projetar da nossa igreja para o futuro, enfim, e também alimentando esta expectativa de que aos poucos a pandemia vá sendo superada e que os encontros presenciais possam voltar então com força na nossa igreja. Em seguida, Dom José Gislon, presidente do Regional Sul 3 da CNBB, estará falando conosco sobre este assunto. E claro que o programa Ponto de Encontro também não poderia deixar nesta edição de voltar a falar sobre a festa de Santo Antônio no município de Bento Gonçalves. Final de semana de festa de Santo Antônio em Bento Gonçalves, um domingo com uma programação bastante especial. 5 missas serão celebradas no Santuário de Santo Antônio, 3 no período da manhã, 2 no período da tarde e ainda procissão motorizada com o Santo Padroeiro pelas principais ruas do centro de Bento Gonçalves, além da alvorada festiva que acontecerá com o repicar dos sinos na paróquia de Santo Antônio de Bento Gonçalves às 6 horas da manhã, mas ao mesmo tempo todas as paróquias e todas as comunidades da região pastoral de Bento Gonçalves estarão repicando os sinos. Serão 129 igrejas, 129 sinos que estarão tocando às 6 horas da manhã do dia 13 de junho para festejar o dia do padroeiro de Bento Gonçalves. O pároco da paróquia Santo Antônio, o padre Ricardo Fontana, vai estar conosco passando a programação e nós também conversamos com mais um casal de festeiros da 143ª festa de Santo Antônio de Bento Gonçalves. Eles nos falam quando deram o sim deles há cerca de um ano para serem festeiros da festa de Santo Antônio e também partilham conosco um pouco da devoção que eles nutrem a Santo Antônio. Enfim, o casal relata de que a devoção a Santo Antônio vem ainda da época em que eles eram namorados e iam para a festa no santuário de Bento Gonçalves. E também nos comentam conosco sobre toda a programação desta edição da festa, uma programação que está calcada e focada muito no aspecto virtual, dado o momento complicado que nós ainda vivemos e atravessamos com a pandemia da Covid-19. Estes são os assuntos que você vai conferir em detalhes a partir de agora aqui no programa
Ponto de Encontro, programa semanal da Diocese de Caxias do Sul, pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Fica a nossa gratidão à TV Canção Nova, que semanalmente nos proporciona esse contato, abre esta janela para que a gente possa chegar a todos vocês e levando sempre a palavra, a evangelização e, acima de tudo, também esses testemunhos de vida da nossa Igreja Católica. Vamos ampliando as edições, a edição de hoje do programa Ponto de Encontro. A igreja no estado do Rio Grande do Sul teve nos dias 10 e 11 de junho a Assembleia da Ação Evangelizadora, com a participação de todos os bispos das dioceses gaúchas, dos coordenadores diocesanos de pastorais e ainda também dos integrantes das congregações religiosas que integram e que fazem parte da Igreja Católica no estado do Rio Grande do Sul. Foram 2 dias de muitas atividades, de um olhar para a igreja no que foi o último período, esse momento da pandemia, marcado pela própria pandemia, mas também de prospectar a igreja para o futuro. O presidente do Regional Sul 3 da CNBB, que também é bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, conversou com o programa Ponto de Encontro antes da Assembleia e já nos deu alguns tópicos que foram trabalhados então durante esse encontro do Episcopado Gaúcho e também que olhou para esta igreja do Rio Grande do Sul na Assembleia Geral da Ação Evangelizadora da Igreja Católica aqui no nosso estado. Dom José pontua muito a questão, a força dos leigos na nossa igreja. Ele diz que foram 2 dias de intensa programação. Teremos praticamente 4 etapas. Teremos uma manhã de reflexão entre os bispos, uma manhã de reflexão entre os bispos provinciais das congregações e ordens religiosas presentes no Rio Grande do Sul, e teremos 2 manhãs, então, com a Assembleia da Ação Evangelizadora do Povo de Deus, com os coordenadores de pastoral das dioceses, representando os movimentos e pastorais que atuam na igreja no Rio Grande do Sul. Eu acho que é o momento de olharmos a caminhada que foi feita durante esse período de pandemia também, mas lançarmos, digamos, um olhar em relação ao futuro, os passos que podemos dar como igreja no Rio Grande do Sul, acompanhando também as diretrizes da CNBB, o pilar, justamente esse primeiro pilar da palavra, à luz da palavra de Deus e também dos documentos da igreja, como podemos avançar nesse momento da nossa história que vivemos, né, do passado, mas olhando também para o futuro, né, como igreja no Rio Grande do Sul, contando com as forças presentes nessa igreja, a partir da realidade do clero, dos consagrados e consagradas, a realidade dos leigos, muito bonita nesse envolvimento, dando vida à palavra de Deus, mas também dando vida à igreja que está no Rio Grande do Sul. Esperamos, no futuro próximo, podermos ter uma liberdade maior de nos encontrarmos como comunidade para celebrarmos a nossa, digamos, vida de fé, sem tantas restrições, esperando que a pandemia também, esse momento difícil para todos nós, seja superado, né? E podemos assim retomar com mais força e empenho a nossa missão evangelizadora, que estamos vivendo de forma bastante virtual, né? A Assembleia também vai ser de forma virtual, respeitando ainda todas as situações que temos de cuidado da vida, que eu acho que é muito importante, mas queremos sim avançarmos, olhando um novo horizonte, um novo amanhã que se aproxima, penso para toda a realidade do Brasil, mas também para a nossa realidade do Rio Grande do Sul. Nós temos muitos leigos e leigas empenhados. Nós temos milhares de catequistas empenhadas na missão da igreja, zeladoras de capelinhas, ministros de Eucaristias. Né? Eu acho que tudo isso é uma força que não parou, né, nem ficou adormecida durante esse tempo de pandemia, mas bastante atuante, e queremos sim que esse novo tempo renove ainda mais as nossas energias, mas também coloquemos as nossas forças a serviço do Evangelho, a serviço do povo de Deus na igreja no Rio Grande do Sul. Esse momento acho que está sendo feito de provações para todos nós, porque nós não podemos esquecer essa realidade também nas famílias.
nas famílias e nas comunidades. Porque temos milhares de pessoas que perderam emprego, temos famílias, né, milhares de famílias também que foram atingidas, perderam seus entes queridos, perderam amigos, etc. Precisamos também viver isso na dimensão espiritual, na caminhada do povo de Deus. Acho que é um tempo onde nós somos chamados a curar as feridas e a enfaixar as feridas também desse povo de Deus, né? De curar e cuidar das cicatrizes, sem perdermos de vista que o Cristo ressuscitado continua no meio de nós, falando de vida, de esperança, nos apontando justamente esse caminho, essa peregrinação para a casa do Pai, não prostrados, desanimados, mas com aquela confiança de povo de Deus que tem objetivo, né? Mesmo às vezes ferido e machucado, esse povo de Deus quer continuar caminhando, porque tem como objetivo chegar um dia à casa do Pai. Mesmo que tenhamos que atravessar o deserto, passar por tantas privações, mas nós queremos continuar caminhando, porque o Senhor do tempo e da história caminha conosco na nossa vida e também nas nossas provações. Obrigado, Dom José Gislon, presidente do Regional Sul 3 da CNBB. Sim, o nosso bispo de Caxias do Sul é o presidente de todos os bispos aqui no estado do Rio Grande do Sul. E nós tivemos então, no final da segunda semana do mês de junho, a Assembleia Geral da Ação Evangelizadora da Igreja Católica no estado do Rio Grande do Sul. Com certeza foi um momento de muita adaptação, de muita dificuldade também para a própria igreja, mas um momento em que se vivenciaram algumas experiências, sobretudo também esta comunicação, esta proximidade com os fiéis que se deu muito pelas redes sociais, pelas plataformas de comunicação, enfim, mantendo esta ligação e propagando cada vez mais o Santo Evangelho. O programa Ponto de Encontro vai fazer uma pausa, nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. Em seguida, a gente volta então para ampliar e trazer mais informações sobre a 143ª festa em honra a Santo Antônio, o santo padroeiro no município de Bento Gonçalves. Nós vamos ter o testemunho de um dos casais festeiros da festa deste ano e também a participação do pároco da paróquia Santo Antônio, o padre Ricardo Fontana, então sobre a programação especialmente preparada para o dia 13 de junho no município de Bento Gonçalves, uma programação que marca então os festejos do santo padroeiro do nosso município. A gente volta em seguida com o programa Ponto de Encontro. O programa Ponto de Encontro já está de volta, estamos juntos aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul com a edição de hoje do nosso programa, um programa semanal da Diocese de Caxias do Sul que você acompanha, aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da nossa Igreja Diocesana de Caxias do Sul. É sempre o espaço para o Bispo Diocesano, Dom José Gislon, para o nosso Bispo Emérito, Dom Alessandro Rufinoni, as paróquias, as comunidades, os sacerdotes, os leigos, enfim, quem faz acontecer a vida na Igreja Católica na Diocese de Caxias do Sul. O município de Bento Gonçalves está em festa, celebra o seu santo padroeiro, Santo Antônio. A festa de Santo Antônio de Bento Gonçalves é uma das festas religiosas mais tradicionais e antigas aqui de toda a região da Serra Gaúcha. Ela já está na sua 143ª edição. E sempre do dia 31 de maio até o dia 12 de junho, o Santuário de Santo Antônio celebra às 18 horas a trezena em preparação ao dia festivo. Neste ano não foi diferente, porém, novamente, como foi em 2020,
as celebrações, a festa está muito sedimentada, calcada nas redes sociais e nas plataformas de transmissão também, uma vez que a pandemia ainda continua forte, não é possível aglomerar pessoas e devotos no santuário de Santo Antônio. Mas o programa Ponto de Encontro conversou com um dos casais festeiros, o Ronaldo e a Flávia Anceschi, e eles nos contam um pouquinho dessa experiência do que é ser festeiro da festa de Santo Antônio de Bento Gonçalves, nos falam da sua devoção a Santo Antônio e nos contam que a festa, eles lembram da participação da festa em honra a Santo Antônio ainda quando eram namorados e que frequentavam o santuário de Bento Gonçalves. Inicialmente, o Ronaldo também partilha conosco como foi aceitar o convite para ser festeiro desta edição da festa, feito há pouco mais de um ano, ainda no ano de 2020. Na verdade, a gente pegou um pouco de surpresa, não esperava, porque estar aqui é muito gratificante, ser escolhido para essa festa. E a gente foi aprendendo no decorrer dos dias que realmente valeu a pena dar o sim. Muito gratificante. E para você, Flávia, como foi aquele sim e como está sendo esta vivência agora nessa caminhada bonita? Então, o sim foi uma surpresa, como o Ronaldo disse, e ele se confirma todos os dias quando a gente está aqui junto com Santo Antônio. É uma missão, é algo que nos toca, é algo muito forte, de uma espiritualidade e uma religiosidade muito boa. É muito bom estar junto a este momento com Santo Antônio. Partilhe conosco um pouquinho da tua devoção a Santo Antônio. Santo Antônio é importante na tua vida, você vem de uma família que tem devoção ao santo, como é que é isso? Então, a devoção a Santo Antônio iniciou, eu sempre fui devota a Santo Antônio e ela se fortaleceu quando eu e o Ronaldo começamos a namorar. E lá, todas as missas, nós tínhamos a missa no dia 12, dia dos namorados, e por todas as vezes, todos os anos, nós aqui estávamos. E assim a gente construiu a nossa família e hoje trazemos os nossos filhos a este espaço, junto a Santo Antônio. E para você, Ronaldo, como é a tua devoção a Santo Antônio, além do que a Flávia já colocou? Na verdade, como a Flávia já colocou, a gente sempre foi devoto, né? Mas a nossa presença junto a essa equipe toda de festeiros nos fez tornarmos mais devotos ainda, porque a gente aprendeu um pouco mais da história de Santo Antônio, foi entendendo melhor como ele se tornou santo, então isso nos ajudou muito e a gente está cada vez mais devoto do que era antes. O que marca a vida de vocês até o presente momento nessa caminhada da 143ª Festa de Santo Antônio? É uma festa um pouco diferente em função da própria pandemia, mas se percebem muitos relatos de devoção junto à comunidade? Para mim, o que marca foi as visitas às comunidades. Nós nos emocionamos muito com algumas comunidades, com a humildade com a qual nos recebiam e com a simplicidade. Então, isso realmente me marcou muito e eu vou ter isso na minha vida para sempre. Isso fica registrado, então, né? Com certeza, é muito emocionante. E agora, nessa reta final também, já preparando o grande dia festivo também, a cada momento que passa, mais intensa é a ligação com o santuário aqui? Com certeza, a gente terá uma vida totalmente diferente pós essa passagem nossa pela organização da festa, pelo empenho. A equipe é muito boa, a gente vai ter uma visão diferente desse evento. Obrigado, Ronaldo e Flávia Anceschi, um dos casais festeiros da 143ª Festa de Santo Antônio no município de Bento Gonçalves. Bonito depoimento, como é bonito falar da devoção a Santo Antônio. Ela realmente é muito forte e está enraizada na vida das pessoas. E ainda sobre o assunto, Santuário de Santo Antônio de Bento Gonçalves prepara programação especial para celebrar o 13 de junho. A programação do domingo festivo reserva a celebração de 5 missas no Santuário de Santo Antônio,
almoço no formato drive-thru e também procissão com a imagem do santo pelas ruas centrais de Bento Gonçalves. Às 6 horas da manhã, todos os sinos das igrejas da região pastoral estarão tocando, abrindo o dia festivo de Santo Antônio. A última missa será celebrada às 18 horas com a presença do bispo diocesano de Caxias do Sul. Nesta celebração serão apresentados os festeiros da festa de Santo Antônio de 2022. Então a programação sempre começa cedinho, às 6 horas da manhã nós temos a alvorada festiva com o repicar dos sinos do santuário e de todas as comunidades da região pastoral de Bento Gonçalves. Envolve 129 comunidades, então são 129 campanários tocando seus sinos em todo o município. Começam as missas às 7 da manhã, 8h30, 10, às 15. Depois das 15 horas, uma carreata com o santo pelos carros, né, na cidade, aqui no centro da cidade. E às 18 horas, então, a missa principal, a missa solene, presidida por Dom José Gislon, com também o agradecimento e a apresentação já dos novos festeiros para 2022, né? Nós não teremos o tradicional almoço, enfim, como acontecia em anos anteriores, dada a questão da pandemia, né? Sim, teremos o almoço tradicional com o drive-thru, o Pegue e Leve, né? Então, acontece aqui no estacionamento da paróquia Santo Antônio, como aconteceu o famoso jantar do Cudiguim, foi muito bem organizado, foram 700 ingressos, né, entregues no drive-thru. E também, então, da mesma forma, para o dia 13 desse ano, estamos programando um drive-thru aí para também as pessoas poderem confraternizar. Interessante que no drive-thru do Cudiguim as pessoas mandavam para nós a foto da refeição, da janta em suas casas, né, celebrando com alegria. Também saber que eles recebem um vinho personalizado, né, com a logo da festa de Santo Antônio. Então, é um momento assim também de confraternizar em casa, de celebrar, de rezar em casa. A gente está fortalecendo a igreja nas casas, onde se alimentam da palavra, onde também se alimentam da boa convivência, das orações, da caridade, e se torna uma verdadeira missão. Então a gente está muito feliz também, porque a festa de Santo Antônio não é só um momento devocional, um momento de intimidade pessoal, mas acaba se tornando para a nossa paróquia aqui, para esse santuário, uma verdadeira missão para todo o nosso município, para toda a região aqui da Serra Gaúcha. Com certeza, obrigado Padre Ricardo Fontana, pároco da paróquia Santo Antônio do município de Bento Gonçalves, uma programação especial para celebrar o dia 13 de junho, o dia de Santo Antônio. Aliás, o mês de junho é o mês dedicado aos santos populares, Santo Antônio, São Luís, São João, São Pedro e São Paulo, para citar alguns, e também é o mês em que se celebra o Sagrado Coração de Jesus, um momento muito especial na vida dos católicos, com tantas festividades, tantos santos populares como é Santo Antônio. Então, uma programação que vai movimentar Bento Gonçalves. É claro que quem for participar presencialmente de toda esta programação, mantenha os cuidados sanitários, faça o uso de máscaras. No Santuário de Santo Antônio também tem muitos locais com o álcool gel na entrada, nas laterais, junto a algumas colunas do santuário também. As pessoas devem se cuidar e procurem manter uma distância também, porque a questão da pandemia é bastante delicada aqui na Serra Gaúcha. Nós chegamos ao final da edição de hoje do programa Ponto de Encontro, nosso programa semanal com notícias e informações da Diocese de Caxias do Sul, aqui pela nossa TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Quero lembrá-los e fazer o convite também, não esqueçam, aos domingos, às 11 horas da manhã, aqui pela televisão, você acompanha a Santa Missa ao vivo, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. É sempre um momento da igreja doméstica, o encontro nosso com Cristo por meio das mãos da Mãe de Caravaggio. E também a oportunidade que nós colocamos para você, você que gostaria de rever ou assistir novamente o programa Ponto de Encontro, é bem fácil.
acesse o Canção Nova Play na palma da sua mão, no seu computador ou no seu notebook. Você vai ter a programação acessível e poderá rever, inclusive, esse programa. Eu quero desejar a todos uma excelente semana, reforçar o pedido para que todos continuem se cuidando ainda mais do que nunca nesse momento em que estamos com o aumento de casos de infecção por Covid-19. Então, o nosso comportamento, a nossa atitude, nos cuidemos. Cuidar-se é um gesto de amor, é uma prova de amor à própria vida. Então, vamos nos cuidar e vamos aos poucos também com a nossa fé e a nossa esperança superando esse momento. Que Santo Antônio, o santo padroeiro do município de Bento Gonçalves, nos abençoe nesta semana com muita paz, com muita saúde, com muita irmandade também entre as pessoas, muito diálogo, onde for necessário também o próprio perdão, que Santo Antônio interceda na nossa vida, sempre nos abençoando. Santo Antônio, rogai por nós.